E nós voltamos aqui com o vice-governador do Mato Grosso, secretário de Meio Ambiente. A gente está aqui numa conversa que é assim, ele é produtor rural, mas agora faz quanto tempo que está de secretário? Um ano, exatamente um ano. Um ano de secretário de Meio Ambiente. Um grande desafio. Eu não sei o que contaminou o que aqui, entendeu? A gente está numa cada vez mais verde. uma discussão de que cor que está ficando, mas a ideia é que seja uma produção sustentável. Eu sempre digo isso. Não tenha dúvida disso. Sempre digo. O mundo inteiro quer comprar produto com sustentabilidade. Produto produzido de forma correta, respeitando o meio ambiente, respeitando o homem, respeitando o desenvolvimento social. Então, e o Brasil é protagonista. É só aqui que tem APP, é só aqui que tem reserva legal, é só aqui que a gente tem esses critérios. É possível ser um gigante da produção, como é o Mato Grosso, o maior produtor de soja, milho, algodão, girassol, o maior rebanho bovino, mas também é possível ser um gigante em sustentabilidade. Mato Grosso também é um gigante em sustentabilidade. 63% do nosso território está completamente intacto. 63%. É o índice do Brasil. É um gigante em produção e um gigante em sustentabilidade, em preservação ambiental. Peraí, mas vamos lá, já que entrou no assunto, eu ia começar com outro, mas aqui no programa é bom que a gente vai nisso. É um gigante de sustentabilidade, tem 63% de mata em pé, mas tem picos de desmatamento e tem uma meta muito ousada do governador de zerar desmatamento ilegal até 2020. A gente está em 2017, estamos aqui na porta. É possível? Tem jeito de fazer isso? É extremamente ousada. Quando o governador assumiu esse compromisso na COP21 perante o mundo, mostrando o protagonismo mato-grossense mais uma vez, eu falei, estamos juntos e nós vamos superar. Não te deu nem frio na barriga? Desafio. Claro que dá, um desafio importante, difícil, mas, por exemplo, teremos 5 anos para fazer. Né? 2016, 17, 18, 19 e 20. Já em 2016, nós conseguimos reduzir em 19% o desmatamento. Cumprido a meta, porque 5 vezes 19 não vão chegar lá no 100%. Agora, não vamos conseguir fazer isso sozinho. É um desafio que nós temos que fazer com a força de todos. Eu digo do setor produtivo, dos órgãos de controle, da União, da Secretaria de Meio Ambiente e do Governo Federal. O Governo Federal. Eu falo sempre para o produtor isso. Nós precisamos do INCRA. Boa parte do desmatamento é de áreas oriundas de assentamentos de reforma agrária, que jogam as famílias no assentamento sem a menor possibilidade de sobrevivência econômica, e a única é o desmatamento ilegal, vender madeira, e isso sim compromete essa nossa meta. Tráfico de animais, sem a sombra gente de vê dúvida. toda essa criminalidade ambiental onde não tem sustentabilidade combater econômica. O pequeno, o médio, o grande, todo o crime de desmatamento ilegal, todo. Mas não será uma tarefa que será execuída só com o Estado de Mato Grosso. Precisamos do governo federal, do IBAMA, do INCRA, da regularização fundiária, para nós conseguirmos colocar Mato Grosso nesse patamar histórico de desmatamento zero até 2020. O que vocês estão fazendo para isso? Como é que vai chegar lá? Primeiro, regularizando quem tem direito a desmatamento, abrir as portas da regularização, dar autorização para quem tem direito, mas combatendo de forma efetiva, fortalecendo. Nós estamos fazendo um núcleo de combate ao desmatamento, mais ou menos aos modos que nós temos aqui, de combate ao tráfico de entorpecentes na divisa da Bolívia. Na região que mais tem desmatamento, a região noroeste do estado do Mato Grosso. No núcleo dos 10 municípios que mais desmatam, tem um núcleo avançado lá, uma força transversal da Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, combate a incêndio, Delegacia de Crimes Ambientais, IBAMA será chamado, será convidado, todos juntos lá, o CIOPAER, combate aéreo, para nós rigorosamente combatermos a ilegalidade desse crime. Mas também precisamos ter outros avanços. Como já disse, a regularização fundiária. O INCRA precisa comparecer nos seus assentamentos, fazer a regularização, para que nós possamos dar o nome a quem está fazendo desmatamento ilegal e dar oportunidade àquele que quer regularizar a sua pequena propriedade. Na área que não é de ninguém, é fácil, é de todo mundo. Entra, quando não é de ninguém, é de todo mundo, e aí vai o desmatamento. É uma força-tarefa muito grande, que Mato Grosso topa o desafio, mas não pode contar com a ausência do governo federal. Está intimado, hein, governo federal? Olha lá, nós estamos de olho. Pantanal. Pantanal é um bioma único, né? Que só quem conhece sabe. Eu sou apaixonada pelo Pantanal. Maravilhoso. Cada vez que eu vou eu me encanto mais. Patrimônio da humanidade segundo a Unesco, né? Não, e assim, merecidamente patrimônio da humanidade.
Mas eu tenho umas questões meio polêmicas com relação ao Pantanal. Eu acho que Pantanal não tem APP que se aplica ao restante do Brasil, não se aplica ao Pantanal, porque o rio nunca está no mesmo lugar. O que é a área alagada lá? Depende da época do ano. Lá tem as cordilheiras, os corichos, né, que são diferenciados, mas enfim. O que tem de política? Porque o que a gente recebe aqui é assim, eu estou no Pantanal, eu tenho um buraco na lei, que a lei só me disse assim, você é área de uso restrito e vai usar a tua área de acordo com as indicações de órgãos oficiais de pesquisa. Que órgãos oficiais de pesquisa? Olha, a principal ação que o nosso governo, que o governo Pedro Táxi está fazendo em prol do nosso Pantanal, primeiro é a unificação da política com o nosso estado irmão Mato Grosso do Sul. Afinal de contas, o Pantanal está nos dois. É único, né? E o governador Zambuja é um grande parceiro nesse sentido. E nós temos que unificar a política do Pantanal. O Pantanal e o meio ambiente não conhecem divisão territorial. É único, né? Então, o Pantanal tem que ser, primeiramente, ser tratado como uma política dos dois estados e uma política nacional também. Por isso, nós estamos resgatando o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, que tem um equipamento, um prédio moderno, muito bem já equipado, ainda precisa de mais alguns equipamentos para os nossos pesquisadores. Aonde é isso? Dentro da Universidade Federal de Mato Grosso. Mas que, por incrível que pareça, sem nenhuma lógica, né, ainda no governo passado, no governo do PT, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal estava lá nos nossos irmãos paraenses. Nada contra, no Pará. Nada contra os paraenses, até porque eles estão dando um suporte para nós, estão fazendo um favor ao estado de Mato Grosso. Mas não há Pantanal no Pará, né? Não então, faz muito sentido, embora seja um instituto que é regido pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, hoje com o ministro Kassab. Nós já procuramos as tratativas com ele, com a equipe técnica dele, para trazer a gestão do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, para os mato-grossenses e sul-mato-grossenses. Sim, para onde há Pantanal. Com as nossas universidades públicas, né? A Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, as universidades estaduais dos dois estados, para que formem um corpo técnico para fazer a pesquisa e o gerenciamento, e aí sim, dizer qual é o caminho, como o Pantanal continuará sendo esse patrimônio da humanidade, mas produzindo com sustentabilidade. A pesquisa vai dizer o rumo do nosso Pantanal. E, na sua opinião, essa pesquisa vai ouvir o pantaneiro? Vai ver a pecuária pantaneira, vai ver a produção? Tem que ouvir o turismo, tem que ouvir os biólogos, tem que ouvir os ambientalistas, aonde pode ser ocupado, de que forma pode ser ocupado, aonde não pode, aonde tem que ser restrito, porque sustentabilidade não quer só dizer que é preservação. Sempre fala do tripé. É a boa ocupação. O tripé, né? Sustentável é aquele que é ecologicamente correto, mas é socialmente justo. Exatamente. E economicamente viável. Exatamente. Não dá pra gente separar, senão perde o pé do tripé. Exatamente. O medo desse pantaneiro, por tanta importância que há no Pantanal, é que essa produção histórica acabe. E também que fique só na pecuária extensiva. Na sua opinião pessoal, vai haver espaço para que haja produção, para que essa pecuária extensiva ou a produção que existe no Pantanal entre nessa discussão desses centros de pesquisa? Eu não tenho dúvida que tem que entrar. Nós precisamos evoluir, mas com razoabilidade, com pesquisa tecnicamente. Por isso que o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal tem que estar aqui com os pesquisadores, com os mato-grossenses, com os sul-mato-grossenses, achando o caminho e o futuro do Pantanal. Bem, vamos lá, né? Vamos esperar que realmente tenha espaço para todo mundo falar. O Pantanal tem que ser protegido, tem que ser utilizado. A gente fala do tripé da sustentabilidade sempre. Você que assistiu o Direito Certo já está acostumado, né? Com esse negócio que a gente sabe que tem que integrar. E por integrar, nós vamos falar no próximo bloco, a gente está acabando, esse passa rápido, eu sei. A gente vai falar do PCI, que é um programa assim, né? Sustentável, de inclusão, de conservação e de produção. Será que isso dá certo? Será que, de novo, o Mato Grosso vai ser protagonista em alguma coisa que a gente vai transformar em nacional? E aqui tem problema, hein? Aqui tem problema com terra indígena, aqui tem problema com bioma que é transição, aqui tem Radan. Vamos falar disso no próximo bloco. A gente já volta. Estamos de volta com o quarto e último bloco. Eu sei,
né? Mas o quarto e último bloco com o vice-governador do Mato Grosso, Carlos Fávaro, e secretário de Meio Ambiente. Duas coisas tranquilas, né? Uma coisa... Deve ter furado o olho de passarinho quando era criança. Mas vamos falar do tal do PCI. O Estado está implementando um programa que tanto é de produção quanto é de conservação e também é de inclusão. Como é que é Perfeito. isso? Olha, esse é um outro grande desafio que o governador lançou também na COP. Quando ele lançou o desmatamento zero ilegal até 2020, ele tem que vir atrelado a um programa de Estado, uma determinação de políticas públicas do Estado para que isso possa acontecer. Como eu disse, não vai ser uma tarefa só do Estado de Mato Grosso, nós precisamos da União, da regularização fundiária, do combate ao desmatamento, através do IBAMA, da Secretaria do Meio Ambiente, todos. E também programas de inclusão de cidadão. Por isso o PCI. Produzir cada vez mais. Nós temos orgulho do título do gigante da produção, de produzir muito, ser recordista e querendo produzir ainda mais. Nós temos como fazer isso. Políticas que venham desenvolver tecnologia, a ocupação melhor do solo, com pesquisa, com desenvolvimento. É possível, sim, para produzir sem dúvida. mais no menor espaço de terra. A integração lavoura-pecuária são políticas que vão garantir esse P do produzir cada vez mais robusto, né? O C do conservar é o combate ao desmatamento ilegal, é as políticas de regularização ambiental, é continuar sendo um gigante da conservação com mais de 60% do nosso território completamente preservado. E isso garante o nosso principal ativo. Eu tenho convicção disso hoje, porque em Mato Grosso nós temos alguns grandes ativos que são responsáveis por esse gigante de produção. Terra propícia é um grande ativo. Gente vocacionada é um outro grande ativo, não tenho dúvida disso. Clima favorável. Mas aí esse é o maior ativo. De nada adianta nós termos pesquisa, equipamentos, máquinas, gente vocacionada, terra, mas se nós estivéssemos num deserto. Por isso a importância da conservação, de nós termos um clima estável, tranquilo, que dê regularidade, equilibrado, para que nós possamos continuar produzindo muito e ser um gigante da produção. E por último, a inclusão. Nós não podemos ser um Estado só de grandes produtores, com renda acima da média nacional, com municípios em franco desenvolvimento e boa parte da nossa parcela da nossa população, pequenos produtores, ainda à margem desse desenvolvimento. Por isso, o I do PCI é tão importante. Os assentamentos rurais, a pequena propriedade, as pessoas ainda em estado de vulnerabilidade precisam ser atendidas em programas transversais da Secretaria de Trabalho, da Secretaria de Agricultura Familiar, também políticas públicas voltadas a índios, a quilombolas, todos precisam resgatar a sua dignidade e é um programa de sustentabilidade total. Nisso aí, deixa eu perguntar uma coisa que isso tem sido um defeito que eu percebo de vários estados do Brasil. A secretaria, o governo, tem uma boa interlocução com os entes federais? Porque a gente sabe assim, o INCRA de Brasília tem os INCRAs dos estados que muitas vezes pensam diferente. IBAMA de Brasília, IBAMA dos estados, a FUNAI, o IFAM. Esse é um grande desafio. Existe essa interlocução? Esse é um grande desafio e nós estamos procurando, com muito diálogo, nos aproximar. Nós recebemos praticamente mensalmente visita dos ministros, nós estamos indo, criando essa boa interlocução, porque a política pública não pode ser só do município, só do Estado ou só da União. Tem que ser transversal e de todas as secretarias e de todos os ministérios. Porque uma atrapalha a outra. Esse é o grande desafio da interlocução. Também a política pública não pode ser à margem da sociedade organizada. Por isso a importância, aí no PCI estão presentes as organizações não governamentais que querem contribuir para a sustentabilidade, estão as organizações de produção, as Federação da Agricultura, as associações de produtores, estão presentes com a sua contribuição e sugestões para que sejam implementadas políticas públicas de produzir cada vez mais, de conservar cada vez mais e de incluir aqueles ainda que não estão fazendo parte desse processo. Boa sorte, porque, nossa, é uma ideia muito bacana. É um desafio gigante, mas que está nos motivando muito. Eu acredito o governador escolher um time bom, sem querer fazer elogio aqui. Muito obrigado. E fora isso, ele tem uma visão muito bacana, né, de desenvolvimento sustentável. Mas o senhor falou aí um detalhe a respeito dessa coisa da inclusão, de trazer o pequeno produtor. Tem muito pequeno produtor aqui no Mato Grosso? Olha, nós temos mais de 140 mil pequenos produtores no estado de Mato Grosso. Nós temos uma legião
de gente vocacionada que precisam ainda mais da mão amiga do Estado para se desenvolver. Não existe, e eu tenho convicção, porque eu vim, a minha origem é de uma pequena propriedade. Quando vim do Paraná, meu pai, minha mãe, nós tínhamos 13 alqueires de terra, 3 irmãos, 3 filhos. Eu vim de uma pequena propriedade. Deus nos abençoou, nós tivemos com todas as dificuldades, todos os insucessos, mas nós conseguimos nos estabelecer com um pouquinho mais de terra aqui no estado de Mato Grosso. Aliás, é para isso que o pessoal vinha para cá, né? Exatamente, essa migração que aconteceu aí, principalmente Rio Grande do Sul e Paraná, para o Mato Grosso, para o Pará, foi para aumentar a quantidade de terra. Exatamente isso. Numa dificuldade que não tinha estrada, que não tinha hospital, que não tinha sem cidade, não tinha nada. Sem cidade, mas não existe a agricultura empresarial e a pequena propriedade ou a pequena agricultura. Não existe isso. O que existe é a agricultura que dá certo, que é eficiente, que tem vocação. E nós precisamos. A pequena propriedade só precisa mais da mão amiga, da presença do Estado mais para levar um pouco de tecnologia de apoio. A grande propriedade, pelo volume, pela quantidade, ela consegue desenvolver sua pesquisa, ela consegue a aquisição de crédito mais fácil, regularização ambiental e também regularização fundiária, porque ele tem um poder financeiro maior para conseguir. O Estado precisa estar ao lado da pequena propriedade. E nós estamos fazendo isso. De fato. Mesmo na reestruturação do quadro do Estado, uma política muito acertada do governador Pedro Táxi foi não extinguir a Secretaria de Agricultura Familiar. Ela poderia virar uma adjunta no desenvolvimento econômico, mas ele fez questão de deixar essa secretaria ativa e, mais que isso, fortalecida. E isso não segmenta o agricultor familiar e a grande agricultura a pequena propriedade precisa da presença do Estado mais perto dele. Ela precisa. Eu vou falar um assunto, assim, uma comparação para você. Entra dentro de um órgão público, de uma repartição pública, o maior produtor de soja do mundo e entra o maior produtor de alface do mundo. Nós temos que estar ao lado daquele produtor de alface. Ele merece nosso respeito, o grande produtor de soja também. Mas quem precisa mais de um órgão público é aquele pequeno. Por isso, fato, a gente nós temos que ter a mão amiga do Estado na pequena propriedade. E ela é tão viável e importante economicamente como a grande propriedade. Se você pegar 1 hectare de milho verde, se nós vendermos 70 mil espigas que produz em 1 hectare de milho verde, dá R$35 mil de renda bruta. 1 hectare de milho, a 50 centavos uma espiga. Se 1 hectare de milho produzindo 50 sacas por hectare, a R$20 a saca de milho, dá R$3 mil de renda bruta no hectare de milho convencional, de grãos. Então, a vocação, a grande propriedade não vai fazer milho verde para o país todo, mas a pequena propriedade vai fazer, vai trazer o alimento para a nossa mesa. Então, nós temos que levar tecnologia, ciência, financiamento, equipamentos, para que a pequena propriedade possa fazer a inclusão econômica também e o desenvolvimento dos municípios. Excelente, nós dá vontade de mudar para o Mato Grosso. Eu já vim do Paraná para São Paulo, quem sabe eu vou subindo, né? Quem sabe o Duarte vem aqui ser um grande político aqui no estado de Mato Grosso quando terminar a missão dele em Ribeirão Preto. Ave Maria, não, vamos parar. Uma última pergunta para fechar. Foi falado aqui no número de 63% de vegetação nativa no Mato Grosso. Foi falado em desmatamento ilegal zero, importante o ilegal, né? Não é desmatamento zero. A gente quer sim implementar, é possível desmatar. Não é pecado, é para isso que existe a reserva legal, para dizer quanto pode. Mas existe uma perspectiva ainda de avanço, de quanto o Mato Grosso vai avançar nessa vegetação nativa, Cerrado, Amazônia, quais são as principais dificuldades para a gente fechar aqui? Olha, eu acho que o importante é trazer a lupa, a porta da legalidade aberta. O Cadastro Ambiental Rural vai fazer esse diagnóstico. Quanto é o ativo, quanto que pode. E aí, se pode ser desmatado, aí vem o programa do RED. Se alguém quer que nós mantemos essa área completamente fechada, inclusive o direito de abrir os 20% ou 65% no Cerrado. Abrir mão desse direito. Abrir mão desse direito que compense economicamente. RED então, é isso, viu? Se você que não sabe, é o desmatamento evitado. É não tirar aquilo que você podia tirar, claro, mediante um pagamento. Um pagamento. Mas isso nós vamos poder saber quando nós quantificarmos de forma real, legítima, séria,
Quem vai fazer isso? O cadastro Por isso ambiental que eu sou rural. fã do CAR. É, Sou por fã, isso. eu O sou CAR fã do CAR. O CAR vai ser a grande ferramenta para nós, inclusive, combatermos o desmatamento. Até o legal, desde que pague por serviços ambientais aos produtores que resolvam manter a sua vegetação em pé, recebendo por isso. Não, tá começando a virar realidade. Eu acho que a Tá gente sim, chega lá. tá sim. Gente, acabou, é assim, ó. Papo gostoso, vai e acaba. Se você quiser rever o conteúdo desse programa, se você perdeu algum bloco, não deixe de ir lá no nosso site www.tvterraviva.com.br e assista de novo. Tem também os outros programas lá, se você deixou de ver algum. Se de repente, algum domingo, né, tirou aquela soneca, no final do dia perdeu o programa. Mas eu quero lhe agradecer imensamente. Muito obrigada por essa aula. O que é isso? É um Longe poço disso. de informação e Que conhecimento. Muito obrigado. Obrigado a oportunidade. Muito obrigada, muito obrigada. E a gente volta domingo que vem. Não deixe de assistir ao Terra Viva, não deixe de assistir ao Direito Certo. A gente sempre trazendo informação boa para você. Um grande abraço e até semana que vem.